com os nossos irmãos de Shiva, nós estamos seguindo uma sequência, né, aos domingos à noite. Nós estamos estudando o Evangelho de João. O intuito é poder apresentar de forma tão simples com que o apóstolo João faz isso, apresentar a salvação, mas principalmente apresentar a pessoa de Jesus Cristo, aqueles irmãos que nós estamos recebendo lá em Shiva. E eu comecei com eles no capítulo 1 do livro de João, né? Do Evangelho de João. Falamos a ideia de Jesus, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, trabalhando toda essa parte um pouco teológica, né? do Evangelho de João. Depois entramos um pouquinho no relato da aparição de João Batista, quem era João Batista, o que o Antigo Testamento falava de João Batista, qual era a sua função, porque João Batista batizava. Trabalhamos todos esses pontos. E na semana passada, nós trabalhamos um pouquinho nesse texto, que daqui a pouco o Felipe vai postar para os irmãos aqui, vai colocar aqui para os irmãos, mas é nesse momento onde Jesus começa a chamar os primeiros discípulos. E na realidade esse assunto específico tem ficado muito na minha mente. Eu tenho orado demais pela nossa igreja aqui, e tenho orado bastante também pela nossa igreja em Estiva Gerbe, para que Deus nos capacite a compreender e a poder auxiliar pessoas a terem um encontro real com Cristo Jesus. Eu tenho orado pedindo para Deus que capacite a nós e ao trabalho lá em Estiva Gerbe, para que a gente possa multiplicar discípulos de Jesus Cristo. E com essa preocupação na minha mente, no meu coração, eu queria introduzir a nossa mensagem de hoje trazendo duas questões específicas aos irmãos. Primeiro, como me tornar um discípulo de Jesus? Caso você ainda não entregou o seu coração a Cristo, essa deveria ser uma questão que deveria estar no teu coração agora. Pastor, o que eu devo fazer? Eu já tenho ouvido o Evangelho, já tenho ouvido a palavra, já tenho tido contato com pessoas que têm falado de Jesus para mim, mas pastor, eu queria saber como eu devo me tornar, o que eu devo fazer para me tornar. E outra pergunta, o que Jesus espera de nós como discípulos? É isso que nós vamos ver hoje por meio do Evangelho de João, e que eu clamo a Deus que Deus responda a essas duas questões no seu coração, no meu coração, para que a gente saia daqui agradando ao Senhor nessa área. Queria pedir então aos irmãos, por favor, para abrirem suas Bíblias em João, capítulo 1, os versículos de 35 a 51. Evangelho de João, capítulo 1, dos versos 35 a 51. Irmãos, o contexto aqui é bem interessante. Jesus tinha acabado de passar ali pelo Jordão, tinha tido o primeiro encontro com João Batista, ele foi batizado, Jesus aponta ele, os irmãos vão ver daqui a pouco alguns textos específicos, Jesus apresenta Jesus, João apresenta Jesus para aquelas pessoas que estavam em volta. Então nós caímos aqui no capítulo 1, dos versículos 35 a 51, que nós vamos ler. Diz o seguinte, a palavra de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: Venham e verão. Então foram por volta das 4 da tarde, viram onde Jesus estava hospedado e passaram com ele aquele dia inteiro. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: Achamos o Messias, isso é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, e será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Irmãos, queria só fazer uma observação.
nós vamos parar por aqui. Porque os outros 2 discípulos, eu vou compartilhar com os irmãos numa próxima oportunidade. Nós vamos falar especificamente desse ponto aqui. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Santo e amado Deus, nós queremos agradecer ao Senhor. Agradecemos ao Senhor porque nós temos a oportunidade de mais uma vez contemplar a Tua Palavra. E mais uma vez, Deus, temos a oportunidade de ouvir o Senhor falando conosco, Deus. Trata o nosso coração. Traz salvação àquele que ainda não entregou o seu coração a Ti. Senhor Deus, traz arrependimento genuíno para esse querido, Deus. Clamo ao Senhor também por aqueles que já entregaram o coração a Ti, Deus. Que venham por meio da Tua Palavra, Deus, fazer uma avaliação sincera, espiritual de sua vida como discípulo, Deus. E muda aquilo que precisa ser tratado, Deus. É no nome santo de Jesus. Eu oro, Deus, e agradeço certos da Tua iluminação para a compreensão daquilo que o Senhor deseja falar conosco. Amém. Tendo então esse contexto do encontro de Jesus com João Batista, tendo esse contexto em mente, de Jesus tendo sido apresentado o dia anterior como o Cordeiro Santo de Deus, irmãos, nós caímos então nesses versículos que nós acabamos de ler. Jesus, ele não precisava de apresentações. Jesus, sendo Deus, ele não precisava que alguém, humanamente falando, viesse à sua frente e dissesse para as pessoas: olha, ali é o Cordeiro Santo de Deus, sigam ele, obedeçam ele. Mas Deus, na sua soberania, havia definido que João Batista viria antecedendo Jesus e tinha a função de apresentar ao mundo o Messias prometido. Observa comigo os versículos 29, os versículos que antecedem o que nós lemos aqui, dos versículos 29 ao 31. O texto diz assim: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que viesse a ser revelado em Israel. Meus irmãos, Jesus ele João Batista havia acabado de ser arguído por alguns sacerdotes que haviam sido enviados de Jerusalém, porque João pregava o batismo por arrependimento, e muitas pessoas estavam vindo a João Batista e se convertendo na expectativa da vinda do Messias. Então os sacerdotes, os fariseus de Jerusalém, montam um grupo, uma comitiva, para ir até João Batista, ao redor ali do Rio Jordão, e arguí-lo se João Batista era o Elias ou algum profeta, ou se João Batista era o próprio Messias que o povo aguardava e esperava. E imediatamente, João Batista, quando arguído por esses homens, ele responde: não sou. Eu não sou o Messias, eu não sou Elias, eu não sou o profeta. Eu sou aquele que virá à frente dele, como nós acabamos de ler. Então Jesus aparece no cenário, descendo o Jordão ali, e João Batista imediatamente, ao contemplar Jesus, o identifica como Senhor e Salvador, como o enviado da parte de Deus. Por favor, Felipinho, os versículos 32 e 33 da tua Bíblia diz o seguinte: eu vi o Espírito Santo descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse dito. É interessante isso, irmãos, porque João Batista até aqui não tinha tido nenhum tipo de contato com Jesus. E ele dá testemunho que no momento em que os seus olhos contemplaram Jesus, ele teve da parte de Deus a revelação de reconhecê-lo como o Messias. E meus irmãos, esse testemunho é de extrema significância, porque muitas pessoas estavam ali à volta de João Batista, aguardando ansiosamente a vinda desse Messias prometido. Jesus até então é um anônimo. Ninguém conhecia Jesus, ninguém ouvia as suas mensagens, ninguém o seguia. E ele foi até João Batista, cumprindo uma ordem clara de Deus para ser batizado. Os irmãos têm o relato do batismo de Jesus em Lucas capítulo 3, dos versículos 21 e 22. Os irmãos depois podem ler em casa.
E fica claro, meus irmãos, para a testemunha, que o Filho de Deus estava iniciando o seu ministério a partir daquele momento. Uma coisa que é interessante nesse texto aqui, meus irmãos, é a postura e a consciência de João Batista. João Batista, ele sabia qual era a sua função, e aquilo que ele deveria fazer como necessário para propagar o evangelho do Messias que estava chegando. Irmãos, nós precisamos não apenas saber qual é a nossa função, mas identificar quais são os nossos limites como servos de Deus. Os irmãos vão entender. Nossa função e os nossos limites diante de um mundo perdido, por exemplo. A Bíblia nos chama a sermos sal e luz, a sermos vaso, a sermos instrumentos, servos de Deus para propagar, para anunciar o Evangelho. Nós não temos poder de convencer ninguém do pecado, embora os irmãos vão concordar que às vezes a gente tenta. A gente acredita mesmo que a gente tem poder de abrir a cabeça da pessoa e despencar lá dentro da cabeça dela tudo que ela precisa saber a respeito de Jesus e convencê-la do seu pecado. Nós não temos poder de salvar ninguém. Nós não temos poder nenhum de convencer ninguém de que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador do homem. A Bíblia nos diz que essa é a função do Espírito Santo de Deus. Consciência diante do mundo, pastor? Tudo bem, ok. E a consciência da nossa função e do nosso limite diante da Igreja de Cristo? A Bíblia diz para a gente que precisamos nos identificar como servos e não senhores. Quantas vezes no nosso convívio como igreja nós buscamos ser senhores de nós e diante das pessoas à nossa volta? A Bíblia diz para a gente que como servos devemos estar prontos para edificar, trabalhar na vida do meu irmão, servir aquele que o Senhor chamou para a caminhada ao meu lado cristã. E a Bíblia diz que esse serviço deve ser a tempo e fora dele. Mas quem restaura, quem transforma, quem guia, quem encoraja o coração dos nossos irmãos, que mantém a igreja, é o Senhor dela. Então observa comigo, irmãos, a continuidade desse texto. Olha o que o texto nos afirma. Versículo 35 e 36. No dia seguinte do momento do batismo de Jesus, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos sentados ali no povoado em volta ali do Rio Jordão. Quando ele viu Jesus passando novamente, disse: vejam, eis ali o Cordeiro de Deus, aquele que eu falei ontem para vocês, está aqui diante de vocês, olhem para ele. Eu quero que os irmãos percebam, meus irmãos, a consciência de servo e de instrumento que João Batista tinha a respeito de si mesmo. E a consciência e o reconhecimento que João Batista tinha a respeito da pessoa de Jesus. Agora que o Cristo foi revelado, o intuito de João Batista agora era sair do holofote. O intuito dele agora é deixar de criar discípulos, seguidores, pessoas que estariam sentados ali em volta dele, ouvindo a mensagem do Messias que viria, e o intuito dele agora passa a reconduzir esses discípulos a Jesus Cristo. O servo de Deus tem essa consciência. O seu intuito não é produzir discípulos de si próprio. O seu intuito não é produzir pessoas que sejam seus seguidores particulares, os seus servos particulares. O seu intuito é aproximar pessoas que o cercam cada vez mais de Cristo Jesus. Esse é o tipo de servo, de instrumento que agrada a Deus. Esse é o tipo de homem que o Senhor, na verdade, aquele que se preocupa em manter os demais servos à sua volta, perto de Cristo. E isso, meus irmãos, faz com que tal servo fiel cuide da sua vida.
Esse servo fiel que Deus se agrada, e uma consciência correta a respeito de si, a respeito de Deus, faz com que esse servo fiel cuide do seu próprio coração, da sua postura dentro e fora da igreja, no convívio ou não dos salvos. Esse servo cuida com muito zelo das suas palavras e do seu testemunho, para que em absolutamente nada ele seja tropeço para os demais servos de Deus. Eu gostaria de apenas enfatizar aos irmãos que João Batista não apresenta Jesus de qualquer maneira. João Batista apresenta Jesus como o Cordeiro Santo de Deus. Irmãos, isso faz toda a diferença. Porque é exatamente esse tipo de anúncio, por meio da nossa palavra e da nossa vida, que Deus espera de nós como servos. Quantas vezes temos apresentado Jesus de qualquer maneira? Talvez pelo pouco preparo, talvez pelo pouco interesse da nossa parte de conhecer bem o nosso Senhor e Salvador, talvez porque ainda há lutas no nosso coração quanto à vergonha de testemunhar, como se fosse o mundo trouxesse algum tipo de alegria, algum tipo de postura, algum tipo de posição melhor ou maior do que Deus tem para nos oferecer. Mas temos às vezes apresentado Jesus de qualquer forma. Queria que os irmãos observassem comigo que imediatamente os discípulos de João Batista, após João Batista redirecioná-los, esses homens passam a seguir Jesus. Filipinho não está aí não, mas os irmãos podem acompanhar no versículo 37. O versículo 37 diz que imediatamente esses homens deixam João Batista e passam a seguir a Jesus. E Jesus, meus irmãos, percebe que aqueles homens estavam seguindo, então Jesus se volta, olha para trás, olha para aqueles homens e pergunta: por favor, Felipe, o que vocês querem? Meus irmãos, é óbvio que Jesus, sendo Deus, sabia qual era a intenção daqueles homens de segui-lo, de buscá-lo, de ir atrás de Jesus, mas ele queria dar a oportunidade àqueles homens de externar aquilo que os seus corações ansiavam. Esse tratamento de Deus conosco, meus irmãos, esse tratamento ele é muito significativo. Embora sendo alcançados pela graça de Deus, manifesta na sua eleição, na forma soberana e gentil que Deus nos atraiu a Ele, Jesus continua nos dando a oportunidade de externar aquilo que o nosso coração anseia. Ele continua nos dando a oportunidade de clamar a Ele por amor, graça e misericórdia. 1 João, capítulo 1, versículo 9, é uma boa base para isso que eu estou dizendo. O texto diz o seguinte: se vocês confessarem os seus pecados, Ele é fiel e justo para os perdoar. Jesus não conhece os nossos pecados? Jesus não sabe o que está no nosso coração? Mas sendo Deus, Ele nos dá a oportunidade de, alcançados pelo Espírito, arrependidos dos nossos pecados, externarmos aquilo que o nosso coração anseia. Fica muito óbvio, meus irmãos, a intenção desses homens quando eles respondem à questão de Jesus. Observa comigo, por favor, o versículo 38. Rabi, onde você está hospedado? Irmãos, para começar, a palavra rabi era uma palavra muito utilizada na época de Jesus. Mas não era utilizada para qualquer pessoa. As pessoas utilizavam a expressão rabi, que significa mestre, para aqueles homens que eram realmente estudados, preparados para conduzir o povo, seja num pensamento, numa filosofia, e principalmente na questão religiosa e espiritual. Jesus é um anônimo, surge do nada. Esses homens ouvem um testemunho de João Batista e automaticamente reconhecem Jesus como Senhor e Mestre de suas vidas. Eles queriam saber quem era Jesus? E isso também revela o coração do homem comum. Todos os homens, irmãos, lá no íntimo dos seus corações,
eles desejam conhecer Jesus. Mas aquele que é alcançado pelo toque do Senhor não se contentam com uma simples definição religiosa a respeito de Cristo. Ele quer conhecer mais, ele quer se relacionar, ele quer andar com, ele quer a sua vida entregue nas mãos desse que ele confessa como Senhor, Salvador e Deus da sua vida. O servo de Deus, o servo de Cristo, não se contenta com um relacionamento superficial. E agora chega em nós, crentes, como servos de Deus, do Deus vivo, qual tem sido o seu contentamento? O servo do Senhor, ele quer mais, ele se empenha mais. Ele busca a santificação porque ele sabe que buscando a santificação ele estará cada vez mais próximo de Deus. E Jesus, entendendo essa resposta desses homens, faz um convite muito especial para eles. Jesus diz o seguinte, por favor, Filipinho. Venham e verão. Versículo 39 desse texto. O texto nos diz que imediatamente esses homens recebem o convite de Jesus e o seguem. Olha o que o texto diz ainda no versículo 39. Então foram, por volta ali das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado. E na realidade, aqui o texto responde para a gente que a dúvida não era saber onde Jesus estava dormindo. O texto diz para a gente que eles continuaram com Jesus. Meus irmãos, esse é o tipo de convite que temos que estar prontos para oferecer às pessoas à nossa volta o tempo todo, irmãos. Quer saber quem é Jesus? Vem aqui para ver. A mensagem da urgência da salvação, meus irmãos, ela deve fazer parte da vida do crente, porque de fato nós não sabemos quanto tempo as pessoas à nossa volta ainda terão para conhecer a Jesus Cristo. Nós não sabemos quanto tempo nós ainda como servos temos para testemunhar a respeito de Jesus. Por isso o convite do vem e verão é urgente. E todas as vezes que negligenciamos esse nosso papel, pecamos contra Deus. Pecamos contra as pessoas. Essa é uma das marcas presente na vida de um discípulo de Jesus Cristo. Ele tem anseio de anunciar com urgência a salvação para as pessoas à sua volta. Eu queria que vocês percebessem, olhando para o texto, que o texto não diz o que eles conversaram onde o Jesus estava hospedado. Mas o texto diz para a gente a quantidade de tempo que eles ficaram ali. A quantidade de tempo que sentaram aos pés de Jesus e começaram a ouvir, a perguntar, a falar a respeito talvez do reino dos céus, a respeito da pessoa de Jesus, provavelmente a respeito da salvação, pois essa era uma marca muito visível nas mensagens de Jesus Cristo aos homens daqueles dias. Vocês perceberam como a palavra de Deus tem poder de produzir em nós o desejo de termos cada vez mais intimidade com o Senhor? Quando nós vamos para a palavra, meus irmãos, com o desejo de fato de, Senhor, fala comigo por meio dela. Meus irmãos, essa experiência espiritual, ela é maravilhosa, porque realmente Deus fala conosco por meio da palavra. Ele se apresenta como nosso Salvador, Ele se apresenta como nosso Deus, o nosso Senhor, e isso para o servo, para o alcançado, não é cansativo, não é fora de hora, e não é inoportuno. É extremamente prazeroso e especial. Então o texto diz para a gente que um dos discípulos de João, e que agora estavam ali seguindo o Messias, era um homem chamado André. Mais para frente a gente sabe que ele é um dos 12 mais próximos de Jesus. O texto no versículo 40 diz que ele era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o que Jesus dissera e que havia seguido Jesus.
Meus irmãos, talvez porque Pedro fosse um dos discípulos mais conhecidos, o próprio texto aqui já diz que André era irmão de Pedro. Mas o que chama a nossa atenção é que André foi antes de Pedro até Jesus. E que imediatamente após ouvir a mensagem da salvação, ele sai da presença de Jesus, anunciando a mensagem e vai em direção a Simão. Olha o versículo 41 que diz: o primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: achamos o Messias, aquele que a gente está procurando há um tempão. E o texto diz que ele pega Simão e o leva para Jesus. Está aí mais uma questão interessante para a gente pensar um pouco, irmãos. Talvez você tenha várias riquezas, várias coisas valiosas demais para você. Mas os irmãos vão concordar que uma das coisas mais valiosas que possuímos é a nossa família. Um dos bens maior que nós temos, que nós possuímos, que nós guardamos. Existe alguém mais importante para você, entre os homens, do que a sua esposa, os seus filhos, os seus pais? Óbvio que não deve ser a sua resposta. E de fato deveriam ser as pessoas que iríamos oferecer mais rapidamente aquilo que temos de melhor. Mas na prática, irmãos, os irmãos sabem que não é bem assim que acontece. Quando nos encontramos com Cristo Jesus, quais são os lugares que temos mais dificuldade de anunciar a salvação? Mas por quê? Imaginem os irmãos que nós recebemos um tesouro, um mapa na mão, e a gente saiu atrás desse mapa, dando os passos, seguindo as diretrizes do mapa, e a gente então chega num determinado lugar e encontra um baú, meus irmãos. Eu vou falar de dólar porque agora está em alta. Falar de real não. Vamos chutar aí uns 20 milhões de dólares. 80 milhões de reais. Fora isso, nós encontramos riquezas incontáveis. Ouro, diamante, tudo dentro daquele baú. A gente abre aquele baú e os nossos olhos se enchem. Automaticamente você pensa o quê? Vou esconder para ninguém mais achar? Se de fato a sua família é uma das coisas mais importantes para você, você vai pensar assim: vou buscar minha esposa e os meus filhos. E vou oferecer para eles aquilo de mais valioso que eu acabei de encontrar. Por que o Evangelho, uma vez que nós confessamos que Jesus é aquilo que nós temos de mais valioso, por que com o Evangelho, quando uma vez encontrado, a gente tenta enterrá-lo para que as pessoas não vejam? Meus irmãos, por que é tão difícil compartilhar com as pessoas que são mais importantes na nossa vida a respeito de Jesus, a respeito da salvação? E eu coloquei aqui algumas sugestões. Talvez porque essas pessoas nos conheçam muito bem e saibam os nossos defeitos. Se a gente for falar de Jesus, elas vão apontar o dedo na nossa cara e dizer assim: você vem com essa conversinha aí, mas você faz um monte de coisa errada aqui em casa. Talvez porque elas saibam que ainda existem áreas que não foram transformadas. E que embora lá na igreja, no meio dos crentes, a gente coloque aquela máscara de crente perfeito, aqui em casa a coisa não funciona assim não. Lá na igreja sorri e diz: bom dia, paz do Senhor, irmãos. Aqui dentro de casa é assim: o que você quer, mulher? Talvez porque temos tanta intimidade com essas pessoas que elas preferem não nos ouvir. Porque sabem também que nós vamos tocar nos pontos frágeis. Ou talvez porque ainda não foram alcançadas pelo Senhor, e eu quero crer que seja essa a nossa maior dificuldade para compartilhar o maior tesouro que temos nas mãos. Mas a minha pergunta é: vamos desistir diante dessas dificuldades? Não são as pessoas que mais amamos? Os discípulos fiéis e verdadeiros de Cristo
tenha consciência de que possuem a maior riqueza em suas mãos e que precisam iniciar o seu bom testemunho primeiramente dentro da sua própria casa. Foi isso que André fez. Ele vai até Simão, e encontra Simão, e o texto diz que ele leva Simão até Jesus. É muito significativa essa informação, meus irmãos, porque a gente percebe que o processo de salvação e de evangelismo se concretiza no coração de André. André vai, recebe a salvação, e agora então ele quer compartilhar com outros. Uma marca de um discípulo verdadeiro. Mas é aí que a gente percebe a ação de Deus nisso tudo. Quando Simão chega até onde Jesus está, irmãos, a Bíblia diz para a gente que algo maravilhoso acontece. Jesus olha para ele e diz o seguinte, no versículo 42. Você é Simão, filho de João, e a partir de agora será chamado Cefas. Antes mesmo de André sair correndo da presença de Jesus e ir buscar o seu irmão e evangelizá-lo, Jesus já sabia quem era Simão. Antes mesmo do discípulo fiel dispor o seu coração para evangelizar, para compartilhar com as outras pessoas, para anunciar o evangelho da salvação, Jesus já conhecia quem eram os seus. Jesus já sabe quem são os eleitos, os que vão ser salvos, os que pertencem a Ele, porque no evangelho do próprio João, há um trecho nas Escrituras que diz assim: eu conheço as minhas ovelhas, conheço cada uma pelo seu nome, eu as chamarei e elas virão a mim e me seguirão. Isso nos mostra, meus irmãos, que antes mesmo de Pedro desejar receber o convite até Jesus, Jesus também já o conhecia e o trouxe para junto dele. Jesus tinha um plano muito especial para Simão. Jesus revela que o conhecia, Jesus o identifica como filho de João, e isso era muito comum nos dias atuais, né, ali de Jesus, porque identificava a família, a pessoa, os bens, a localidade em que ela residia, e Jesus não apenas o conhecia familiarmente falando, geograficamente falando, mas tinha para aquele homem uma função específica no meio do povo de Deus. Ele diz: a partir de hoje você será chamado Cefas, que significa pedra. E dá o nome de Simão de Pedro. Essa expressão, meus irmãos, usada por Jesus, ela é interpretada pelos homens da sua época, relacionando isso a uma antiga parábola judaica, rabínica, que explicava que Abraão era chamado a rocha. E esses homens contavam essa parábola, tendo na cabeça um texto específico do Antigo Testamento. Isaías capítulo 51, Filipinho, eu creio que estão em duas telas aqui. Ele diz o seguinte, o texto: escutem-me, vocês que buscam a retidão e procuram o Senhor. Olhem para a rocha da qual vocês foram cortados e para a pedreira de onde foram cavados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhes deu a luz. Quem eu o chamei? Ele era apenas um, e eu o abençoei e o tornei muitos. Meus irmãos, essa parábola, essa história era mais ou menos assim. Havia um certo rei que queria construir um palácio nunca visto entre os homens da época. E ele junta então os seus melhores trabalhadores e dá uma ordem para esses trabalhadores: olha, cavem o mais fundo que vocês puderem para que vocês encontrem um fundamento firme. E essa parábola conta que esses homens passaram dias, meses cavando em vários lugares e não encontravam um lugar bom para construir esse palácio. Depois de cavarem por longos turnos, faziam as sondagens e só encontravam argila. Os irmãos que conhecem um pouquinho de solo, tem como construir uma casa boa, segura e forte em argila? Embora a argila ao sol ela endureça, os irmãos sabem que uma frequente queda de água ali, alguém dá uma amassadinha um pouco mais forte,
Mas a parábola continuava dizendo que finalmente, após longos dias, eles chegaram nas suas escavações e bateram numa rocha, numa pedra. Então o rei disse para eles: podem parar o trabalho, agora posso fazer um começo. Meus irmãos, é óbvio, porque não é citado nas Escrituras, nós não sabemos se Jesus tinha isso, essa parábola, esse conto antigo na cabeça ou não. Mas nós sabemos, nós podemos afirmar que Jesus revela o seu plano maravilhoso para aqueles homens, e particularmente para Pedro, que rapidamente e prontamente vem ao encontro de Jesus. Pedra. Pedra não no sentido de a mais importante. Pedra não no sentido de essencial, mas no sentido de referência. É óbvio, meus irmãos, que nós não podemos ser Pedros como pessoas. Mas em Cristo Jesus, Deus nos chama a sermos pedras. Pessoas firmes, convictas, com um relacionamento tão profundo com Deus, que se tornam referência para outros que estão se aproximando do Senhor. Essas são marcas dos discípulos verdadeiros e fiéis de Jesus. Você é alguém que Jesus pode contar como pedra? Não como tropeço, mas como referência. Pensando em suas características, nos dons, nos talentos que Deus já te deu como crente. E agora, espero eu que estejam sendo colocadas à disposição do Senhor e usadas por Deus. O que você poderia servir melhor como referência, pedra no meio da igreja? Deus não nos chama, meus irmãos, para ficarmos sentados. Deus não nos chama apenas como espectadores. Deus nos chama como servos, discípulos, úteis, verdadeiros e fiéis. Amém, irmãos? Mas nós temos algumas aplicações práticas desse texto. Rápidas aplicações. A primeira aplicação prática, não está aí não, Filipinho. Eu defini algumas frases importantes aqui. A primeira delas é a seguinte: o interesse do crente pelo Senhor deve ser contínuo. Os irmãos imaginem quantos anos João ficou esperando o cumprimento das promessas. Quantos anos João foi ridicularizado, zombado, menosprezado, inclusive porque a Bíblia diz pra gente que ele vivia no deserto. E se alimentava de coisas que o deserto poderia oferecê-lo, andava ali com peles, se vestia com peles conseguidas por animais mortos no deserto. Nós vemos aqui então a figura de André, de Simão, homens simples, pescadores, que tinham tudo para abandonar essa expectativa da vinda do tal Messias, mas aguardaram e ficaram aos pés daquele discípulo, daquele servo que vinha à frente anunciando o Messias, aguardando a chegada de Jesus. Meu querido irmão, quais são as pequenas coisas que hoje têm te desanimado na fé? Quais são as pequenas coisas que você tem permitido que entre no seu coração, que roube de você esse interesse, esse desejo de estar com Cristo, de andar ao lado de Cristo, esse desejo real e contínuo de viver a proposta de vida eterna dada por Jesus a você? Salmo 27, versículo 4, os irmãos anotem, depois podem ler em casa, o salmista diz o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Percebem o interesse desse salmista?
Senhor, eu não quero vir à tua presença só quando está tudo enforcado, quando estou precisando, quando eu não tenho mais para onde correr, quando os problemas começaram a bater na minha porta, quando a doença chegou, a falta, enfim. Senhor, uma coisa só eu te peço, que o meu interesse, o meu desejo, o meu coração te busque todos os dias da minha vida, Senhor. E o salmista continua, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no templo. Meus irmãos não vão até a presença de Cristo, ou não vão até a pessoa de Cristo, só quando os irmãos acham que precisam retirar alguma coisa dele. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. A nossa vida como servos deve ser constante, real, verdadeira, contínua. Se achegue a Deus e Ele vai se achegar a você. Quanto mais perto, mais perto. Essa é a primeira aplicação prática do texto. A segunda aplicação prática do que o texto nos sugere é que devemos ir ao Senhor de forma contínua, mas também sem reservas. Às vezes a gente diz assim, eu vou até Jesus, eu quero ir lá, quero ir naquela igreja, quero ouvir a palavra, mas quantas pessoas vieram até você e apresentaram o evangelho da salvação e as justificativas que você deu mas quando tiver essa área da minha vida consertada, quando eu deixar os meus vícios, enfim, aí eu vou para Jesus. Estamos tão desanimados, meus irmãos, como crentes, de tantas frustrações. Mas frustrações porque depositamos a nossa tristeza até no nosso relacionamento com Deus. Nos entregamos, mas não em tudo. Nos entregamos, mas não por completo. Nos entregamos a Deus, mas tentando segurar ainda o controle nas nossas mãos. André, Pedro e esses homens que vieram atrás de Jesus não pensaram duas vezes para segui-lo. Não ficaram levantando desculpas para adorar Jesus. Não ficavam dividindo glória, adoração no seu coração para outras coisas que o mundo poderia oferecê-lo. O salmista ainda no Salmo 63, versículo 1, o salmista diz o seguinte: ó Deus, Tu és o meu Deus, e eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Senhor, eu não tenho nada dentro de mim que possa promover para mim algum tipo de melhoria, algum tipo de espiritualidade, Senhor, por isso que eu vou a Ti. Sozinho eu não consigo. Quais têm sido as reservas para você entregar definitivamente o teu coração a Jesus? O que te impede de deixá-lo controlar a sua vida? Não apenas te salvar, mas ser o teu Deus e o teu Senhor. Terceira e última aplicação que o texto nos sugere é que nós não podemos deixar a responsabilidade de sermos pedras. Lembrando aos irmãos que pedras não no sentido de tropeço, de impedimentos, mas pedra no sentido de referência. Meu querido irmão, olha para a sua direita e para a sua esquerda agora. Deus te chamou a ser pedra para essas pessoas. Essas pessoas precisam olhar para você e dizer o seguinte: está aqui, um discípulo de Jesus. Esse homem, essa mulher não pode me salvar, mas ele pode me mostrar com a vida dele aonde encontrar Jesus. Irmãos, isso é um privilégio para aquele que crê, mas um peso para aquele que está vivendo uma vida seguindo o seu próprio coração. Hebreus capítulo 12, versículo 1. O autor de Hebreus nos chama a essa responsabilidade e essa realidade. O texto diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos,
retiremos das nossas vidas tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Há pessoas à sua volta que precisam encontrar na sua vida pedra. Um homem e uma mulher consagrado, separado, referência de um servo de Deus. Irmãos, na verdade eu estou pincelando com os irmãos o início daqueles grandes problemas que Jesus ia encontrar na vida desses homens. Nós só vimos aqui o encontro com André e com Pedro. Mas uma coisa eu sei, o Senhor Jesus quer alcançar a sua vida nessa noite. Eu não estou falando para aquele que ainda não entregou o coração a Jesus somente. Eu estou falando para você que é crente no Senhor Jesus Cristo. E que até aqui talvez tenha empurrado a sua vida com a barriga, sua vida cristã. Deus te chama a ser diferente. Um servo verdadeiro e fiel. Um discípulo que proclama por meio de palavras, mas principalmente proclama por meio da sua vida a transformação e a salvação que somente Jesus Cristo pode promover. Qual será a sua resposta para Jesus nessa noite? Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Querido irmão, não deixe essa oportunidade passar. Deus te chama para algo muito especial. Não apenas para a salvação da sua alma, mas para ser um representante dele entre os homens. Quer privilégio maior do que esse? Para ser um discípulo não apenas reconhecido por palavras bonitas, mas por uma vida transformada. E é nesse sentido que nós vamos orar. Queria convidar os irmãos a baixarem sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Querido e amado Deus, nós te agradecemos, Deus. Primeiramente, nós te agradecemos porque nós estamos aqui mais uma vez reunidos, Deus. E nós te agradecemos, Deus, porque absolutamente nada foge do teu controle. E o fato de estarmos aqui, ouvir essa palavra, Deus, faz parte de um plano soberano do Senhor para a nossa vida, Deus. Nos ajuda a correr para os teus braços, Deus, sem reservas. Nos ajuda a desejar, Senhor Deus, um viver contigo de forma contínua, Deus. Não interesseira, casual, mas contínua. Deus, e principalmente nos ajuda, Deus, a encontrar no Senhor aquilo que precisamos para sermos referência de homens consagrados, transformados pelo Senhor, Deus. Para que a nossa vida impacte a vida das pessoas à nossa volta, Deus. Para que a nossa vida seja um anúncio de que carregamos em nós o nome do Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, que transformou a nossa vida, que nos alcançou, Senhor Deus. E pode fazer também a mesma coisa com aqueles que nos cercam, Deus. Eu clamo ao Senhor por isso. Nos ajuda a nos livrar todos os dias daquilo que nos impede de sermos referência de discípulos alcançados e consagrados ao Senhor, Deus. Esse é o nosso pedido, Deus. Clamo ao Senhor pela nossa semana, Deus. Pedimos ao Senhor por uma semana de vitórias, mas clamamos ao Senhor, Deus, também coragem, Deus. Força diante das lutas, das provações, das pressões que virão, Senhor Deus. Mas que em tudo o Senhor vá à frente da nossa vida, Deus. Vá à frente da nossa semana, das nossas decisões, Deus querido, das nossas ações, Pai. Que em tudo as pessoas à nossa volta vejam o quanto amamos e glorificamos o Teu nome, Deus. Fica com aqueles que não puderam estar aqui, Deus querido. Clamamos ao Senhor por esses. Que a Tua palavra fale ao coração desses queridos irmãos. Clamamos por aqueles que precisam de trabalho, Deus. Estamos vivendo dias tão difíceis no nosso país, Deus. Clamamos ao Senhor que pela Tua vontade, Deus, o Senhor nos mantenha nos nossos trabalhos, Deus. Para que a gente possa cuidar das nossas famílias, Deus. E para que a gente também possa continuar honrando ao Senhor. Deus, cuida dos enfermos da Tua igreja, Deus. Lembramos mais uma vez da nossa irmã Maurília, Senhor Deus. Senhor Deus querido, cuida da nossa irmã, Deus.
Dê à nossa irmã aquilo que é necessário, se assim for da tua vontade, para que ela melhore, Deus, e volte a congregar conosco, Deus. Mas se não for, Deus, traz o consolo ao coração dela, traz o consolo da tua igreja, ao coração da tua igreja, ao coração dos familiares também, Deus querido. O Senhor é fiel, Deus. O Senhor é fiel. Nos leva para casa agora, debaixo da tua segurança, da tua provisão, da tua proteção, Deus. Para que possamos voltar continuamente à tua casa, para dar continuidade à nossa adoração e ao nosso serviço ao Senhor. No nome santo de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem sentar, tem o seu tempo de oração pessoal, estarei à porta ali para cumprimentar os irmãos.